18h03. No ano novo, eu também estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Para cada um dos nossos ouvintes, fiéis ouvintes, feliz ano novo. Começa agora o primeiro Jornal da Tupi de 2026. Os shows em Copacabana levantaram o público, mas a ressaca deu muito trabalho aos salva-vidas. Mais de 600 banhistas, 600 foram resgatados do mar agitado. Um jovem de 14 anos continua desaparecido. Ele veio de Campinas com a família, curtir o Réveillon aqui no Rio de Janeiro, mas até agora sem informações sobre o seu paradeiro. Os garis da Conlurb recolheram mais de 1.200 toneladas de lixo no Réveillon em toda a cidade, 625 só em Copacabana. E daqui a pouquinho a cobertura completa da virada deste ano. 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas durante um incêndio em um bar nos Alpes Suíços durante a festa do Ano Novo, e este número de vítimas pode aumentar. A polícia descarta terrorismo. A principal hipótese é que velas de faísca colocadas em garrafas de champanhe tenham provocado as chamas, que se espalharam rapidamente. A identificação das vítimas ainda não foi concluída por causa da gravidade dos ferimentos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro. Moraes afirmou que não há novos elementos para a concessão do benefício e lembrou, aspas, os reiterados descumprimentos das medidas cautelares e atos concretos visando a fuga, inclusive com dolosa destruição da tornozeleira eletrônica. Esse é um dos motivos para a decisão dele. Fecha aspas. Assim que receber alta do hospital, o ex-presidente volta a cumprir a pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E a nossa equipe VIP padrão internacional do jornalismo, Repórteres em Forma. Primeiro, no comando, Ciro Neves. Réveillon de Copacabana contabiliza prisões e apreensões de centenas de objetos pérfuro-cortantes. O homem que voa toda a cidade percorre com todas as informações e traz sempre a notícia bem apurada. Tia Leal. Mais de 1.000 banhistas são salvos pelos bombeiros em todo o estado do Rio após terem se afogado nas comemorações do Réveillon. A voz da credibilidade também está aqui, Júlia Cabreiro. O novo salário mínimo passa a valer nesta quinta-feira, primeiro dia do ano. Também em 2026, ele que brilhou em 2025. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney. Feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra toda a família. Tupi! Olha, Sidney, durante o Réveillon em Copacabana, uma mulher grávida foi presa com 29 celulares, uma carteira e uma câmera profissional. Sabe onde é que ela escondia todo esse material? Não fala nada, eu conto daqui a pouco. Isso, Chico Otávio, aí Chico, tá todo mundo inventando, inovando, quero você também se realizando, se soltando nesse novo ano. Como é que estão as coisas, Chico? Boa noite. Tudo bem, Sidney, boa noite, ouvintes da Tupi, feliz 2026. Sidney, o Supremo Tribunal Federal em fevereiro será palco de mais uma sessão histórica. O ministro Flávio Dino marcou para os dias 24 e 25 do mês que vem o julgamento do caso Marielle Franco, que vai ser na primeira turma da corte, Sidney. É isso, o homem mais sortudo dessa bancada, e já você vai entender. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, feliz 2026 pra família Tupi, feliz 2026 pra você, Sidney. Obrigado, Madureira, pra você também e pra todos. Primeira notícia triste de 2026, eu não ganhei na Mega Sena, vou explicar daqui a pouco. Eita ferro, eu também lá participei de um bolão, aí não sei quantos jornalistas, só jornalistas craque bem informados, não acertamos nenhum número, fracasso total, meu Deus do céu. Bom, pesquisa do dia, ano novo, bem-vindo 2026, muita gente tem o hábito de fazer listas, né? Listas de sonhos, promessas, eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício, vou comer melhor, vou viajar, vou arrumar emprego, vou guardar dinheiro, tem muito isso, né? Mas, ouvinte Tupi, nós queremos saber aí, para mergulhar dentro da sua vida, quais são os seus objetivos para o ano que começa hoje. 980 18 88 80, WhatsApp da Super Rádio Tupi, 980 18 88 80. Previsão do tempo, boa noite, Renata Victor. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Hoje à noite podem ocorrer pancadas isoladas de chuva.
Amanhã, sexta-feira, o céu fica parcialmente nublado, com possíveis pancadas isoladas de chuva e o calor continua. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 23 e 35 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. Hoje, edição reforçada, edição gorducha. Ficaremos até às 20 horas. Boa noite para você que está nos escutando pelo Dial 96.5 FM. Pelo site tupi.fm. Pelo aplicativo Super Rádio Tupi. Nos vendo e ouvindo pelo YouTube. Estamos juntos. Super Rádio Tupi. Você que está em casa, você que possivelmente pode estar trabalhando, você que viajou para descansar, você que está na rua agora, está no transporte público, está no carro, não importa onde, que o seu trajeto seja seguro e com muita informação. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Saldão da economia é aqui. Economia garantida. Promoções de sexta a terça. Ovos 20 unidades, 8,99. Arroz Palmares, 14,98. Feijão Nutricaldo, 2,99. Café Pilão, 29,90. Óleo Vitalive, 6,98. Leite LG, 3,87. Filé de frango, 15,98. Alcatra, 39,98. Linguiça Perdigão, 16,97. Calabresa Sadia ou Seara, 18,98. Coxa com sobrecoxa, 7,99. Brama Latão Pack com 12. Cada sai 3,99. Detergente ODD, 1,79. Rede Economia. Economia é aqui. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. A Policlínica do Rio Comprido, dirigida pelo Dr. Edson de Almeida e Silva, diretor técnico, médico urologista, CRM 52252627, comunica que está atendendo para consultas, exames e cirurgias, na Rua Estrela, número 73, no Rio Comprido. Atendimento de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde. Policlínica do Rio Comprido. Medicina de qualidade por um preço que você pode pagar. Ligue e marque sua consulta. 3502-0455. 3502-0455. De segunda a sexta, 10 da manhã, o show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Fim de ano mundial, positividade total. Recarregue seu Tim Pré-Chip e concorra a prêmios no Recarga Premiada. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora 0800 305 2090. É super, é super, é super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h13. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato.
Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. Nestes últimos dias, principalmente os que antecederam essa virada que ontem acabou fazendo e permitindo que chegasse 2026, nossos olhos ficaram e atenções muito voltados para a Zona Sul, para a Orla, né? Vamos saber como é que está na Zona Sul o trânsito agora com Carlos Oliveira ao vivo. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Tudo bem, Sidney Rezende, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Jornal da Tupi nessa edição estendida no primeiro dia do ano. Tô de olho aqui na Zona Sul, as pistas junto à praia ainda com interdições, desde o Leblon até Copacabana, mas estou observando o trânsito com boas condições, boa movimentação do deslocamento na pista junto aos prédios. Vi o trânsito um pouco mais intenso quando a gente passou por Botafogo, já na saída da Princesa Isabel, Lauro Sodré e Venceslau Braz. O pessoal está saindo da praia, muita gente ficou na praia durante o dia de hoje. Melhor movimento, Figueiredo de Magalhães e Túnel Velho em direção a Botafogo. Prepare seu negócio para o verão, escolha o ar-condicionado certo para o seu espaço. Converse com o time da loja MDE Carrier e faça a melhor escolha de climatização. Daqui a pouco, outras informações aqui no Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Segue a líder. E agora, Tchê Leal com as informações do transporte público. Tudo bem, Tchê? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite tarde, a você. Não, boa noite. Boa noite. Ontem começou às 17 horas, eu falei boa noite o tempo todo, né? E agora tô falando boa tarde, mas já é noite mesmo, porque agora é horário normal nosso, vamos até 20 horas excepcionalmente. Por favor, Tchê. E tá escurecendo, né? Tem vezes que 18 horas ainda tá claro, não é o caso de hoje, né? São 18 horas e 15 minutos pra gente ver realmente o céu. Dá pra perceber que no 30º andar da Santa Luzia 651, que realmente já está escurecendo, né, Sidney? É fato. Hoje eu tenho a impressão que o trânsito e o transporte público vai estar mais tranquilo, mas talvez com menos coletivos, menos viaturas, menos ônibus, não? Realmente, tem menos ônibus circulando pela cidade, mas com relação aos transportes já usuais, né? Por exemplo, o metrô está operando na grade de feriados, tá? Claro, hoje é dia 1º de janeiro, linha 2 operando entre as estações Pavuna, General Osório, transferência sendo feita no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil e General Osório. Com relação ao VLT, linhas 1, 3 e 4, com intervalos de 12 minutos entre 6 da manhã e 2 horas da tarde, isso mais cedo, das 2 às 6, trem circulando a cada 15 minutos, e já nos demais horários, intervalo médio de 20 minutos, linha 2 funcionando com viagens a cada 1 hora ao longo de todo o dia. Os trens da Supervia também operando na grade de domingos e feriados. Com relação ao BRT, também mesma coisa, grade de feriados. Agora falando das estradas, né, Sidney? Principalmente Baixada Fluminense, região serrana, também outras regiões aqui do estado do Rio de Janeiro. Destaco que tanto na rodovia Presidente Dutra, nesse momento, Serra e Baixada da BR-116, assim como a rodovia BR-465, né, antiga Rio-São Paulo, e a rodovia Magé-Manilha, tudo até o momento, também Arco Metropolitano, tudo nos conformes, sem quaisquer acidentes, sem maiores problemas, pelo menos até o momento, é o que estão passando as concessionárias aqui pra gente, tá assim. Ô Tchê, um passarinho me contou que você mora em Botafogo, não é isso? O Maitá, né? O Maitá, mais pro Maitá. O Chico Otávio mora em Botafogo, não é isso? Já, inclusive, pegamos condução juntos, isso, não foi? No Largo dos Leões. Isso aí. Então, por que eu tô fazendo essa observação sobre Botafogo? O maior volume de lixo retirado pela Conlub se dá na orla de Copacabana. E a segunda, Barra da Tijuca. Mas se você for levar em consideração, por exemplo, as papeleiras subtraídas, roubadas, latas de lixo, o segundo bairro é Botafogo. Quer dizer, é um bairro muito visado, e esse ano que passou, principalmente no segundo semestre, a julgar pelo que eu via nas redes sociais, muitos assaltos naquelas ruas ali, Rua da Passagem, ruas internas, né? Muitos assaltos de moto, que vem um cara com um ladrãozinho lá de trás abordando todo mundo.
Isso também aconteceu no Flamengo, mas Botafogo, engraçado, é um bairro proporcionalmente pequeno para ter um volume de insegurança dessa ordem. E eu queria que vocês comentassem sobre isso, o Madureira quer falar também, mas vamos lá, Tchê, você tem observado assim, alguns desses problemas em Botafogo? A gente vem recebendo muitos relatos, inclusive teve um caso recente no mês de novembro, em que um policial militar também estava envolvido ali, de certa forma bem próximo até a Cobal do Maitá, outras regiões, você falou aí, eu acho que até considero assim, na minha humilde opinião, nem considero Botafogo um bairro tão pequeno, assim, em termos de área. Se você pegar desde da enseada de Botafogo até quase ali o Maitá e o Largo dos Leões, acho até que é uma área até de certa forma... Eu tô falando meio bobagem, você tem toda a razão, mas assim, de fato, de fato, Sidney, recentemente a gente tem presenciado e noticiado, não só aqui na Rádio Tupi, como em outros veículos também vem noticiando, muitos assaltos, Sidney. O problema, Marcelo Madureira falando aqui, o problema, na minha opinião, Sidney, é que a Voluntários da Pátria, São Clemente, se transformaram em 2 vias de passagem. Aliás, a continuação delas é a própria Rua Jardim Botânico, que tem um tráfego excessivo. E são 2 bairros, essencialmente, de domicílios, né? São bairros onde a maior parte dos habitantes moram ali, né? Eram para ser lugares mais tranquilos, mas você tem 2 vias ali de muito tráfego. Antigamente, na época até dos anos 60, as grandes embaixadas ficavam na Rua São Clemente. A de Portugal continua lá. A de Portugal continua lá. A residência do embaixador americano é onde é hoje a Escola Corcovado. Acho que da China também. Enfim, vários. E a Rua Voluntários da Pátria era feita por chácaras, residências de pessoas ricas. E em Botafogo também, né? Aquele prédio hoje da Firjan, ali... Aí você tem da Marquês de Abrantes. Quer dizer, essa transição ali... Por outro lado, também você tem favelas, né? Sem nenhum preconceito contra a população das favelas. Mas são lugares que facilitam a fuga dos bandidos, né? Pela sua própria estrutura, né? Das moradias, o tráfico. E tem um impacto populacional também, né? Exatamente. Então fica muito fácil para os bandidos ali trafegarem. O que eu recomendaria realmente é que, primeiro, se fizesse um rebaixamento, um túnel por toda a Rua Jardim Botânico, que saísse, você mergulhasse ali na altura do Maitá. Se tivesse uma estação do metrô ali no Largo dos Leões, ajudaria? Tudo que você fizer para diminuir o tráfego de veículos e melhorar a qualidade de vida de quem mora em Botafogo, vai diminuir, com certeza, mais gente na rua, tem menos bandidagem na rua. Vamos ver o testemunho do Chico Otávio, que mora ali também, muito próximo dessa área. Sidney, agora não, porque estamos em período de férias escolares, mas no período de aulas, há muitas queixas de alunos e pais de alunos, porque os ataques ficam muito focados nos alunos que estão chegando ou saindo das escolas, e Botafogo tem muita escola. E tem um outro fator também, né, Chico? Fila dupla que às vezes acontece, mas que a escola se esforce, né? Até recomende que os pais não levem individualmente as crianças, que as coloquem num ônibus, por exemplo, um micro-ônibus com 30, 35, 40 lugares, para você ter menos impacto. Isso também é um complicador, né? Porque a pista fica mais apertada, o engarrafamento é maior. Isso facilita justamente a abordagem de bandidos. Não, e apesar de tudo, de todos os riscos, a gente vê até hoje ainda alunos com celulares na mão andando pelas calçadas. Isso mesmo. Bom, e um bairro que já foi tão arborizado, só para fechar, Tchê, tem muitas aves lá ainda, ou hoje elas estão mais reduzidas, né? Olha, assim, tem subido muitos empreendimentos imobiliários, né? Isso acaba também impactando dificultando espaço para vocês, né? Para nós, vocês moradores. Mas a verdade é essa, tem subido muitos empreendimentos imobiliários em Botafogo, tem diminuído a vegetação. Isso é algo que a gente vem relatando, a gente morador, o Chico Otávio também pode até falar mais sobre isso também. Aquela região de Botafogo, Maitá, vem subindo cada vez mais empreendimentos imobiliários. Ô Chico, até mandei para você hoje, não sei se você teve a oportunidade de abrir pelo Instagram, uma imagem, tá circulando por aí, ali no Colégio Andros e tal, derrubaram aquelas árvores todas
casas ali, tinham muitas árvores, para vir mais um empreendimento imobiliário. O Tia tá certíssimo. E não estudam, creio eu, o impacto que isso tem para o saneamento, para o trânsito, para o ar puro. Botafogo está sendo muito atacado sobre esse aspecto também. Existe uma obrigatoriedade de reflorestamento, mas eu acho que não se sabe exatamente o sucesso desse processo de reposição das árvores derrubadas. Maravilha, muito obrigado, Tia Léo, como sempre brilhando, nos ajudando muito aqui na nossa pauta. Hoje vamos até 20 horas, então dá tempo de conversar um pouquinho mais devagar sobre temas importantes. Então, aos moradores de Botafogo que nos prestigiam tanto aqui no Jornal Tupi e a Tupi em geral, muito obrigado também por sua audiência e consideração. 18h23. Jornal da Tupi. Informação. Agora a participação de Ciro Neves. Tudo bem, Ciro? Boa noite. Sidney Rezende, policiais militares apreenderam 200 objetos pérfuro-cortantes, facas, canivetes, estiletes, durante os pontos de revistas montados na Avenida Atlântica, no Réveillon de Copacabana. Foram mais de 3.000 agentes de segurança. Conversamos com a Tenente Coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM. Ela fala sobre a eficácia desses pontos, que contaram também com câmeras faciais. A revista, ela tem um caráter preventivo, então para evitar que esses objetos cheguem à área, não é, do evento. Então esses objetos pérfuro-cortantes foram apreendidos nos pontos de bloqueio, né, nos pontos de revista, né, nos 17 pontos de revista, e chama atenção, foi um número bem menor do que o número do ano passado, mostrando que a população está se conscientizando e que as pessoas não estão trazendo esse tipo de material, de objeto para a área do Réveillon. Lembrando que 3 pessoas foram presas e 12 celulares apreendidos durante o Réveillon de Copacabana. Sidney. Muito bem, obrigado, Ciro. Aí aproveito e mando um abraço forte para você e para toda a equipe de jornalismo nossa e também para os nossos ouvintes que estão desejando para nós aqui, viu? Madureira, Chico Otávio, Barrocas, Renata Victor, o João Tavares, nosso sonoplasta, é o caso da Michele Mendes, do Fábio, seus 3 filhos. Ô, Fábio, que bacana, eles lá de Engenho de Dentro, né? Também aqui é o Cauã, né? É Cauã e família, não é? Do Litoral Sul Gaúcho, cidade do Rio Grande também. É Zico aqui também, Renata, que tá aqui? É Zico lá de Barão. Aqui essa cidade eu não... É o Lico da Barão, qual é, Renata? Ju-Paraná. Ju-Paraná, né? O pessoal lá da Andaraí, livro de caligrafia, tudo, o pessoal de lá. O Rafael Cruz também, de Cascadura, parabéns pelo programa, adoro o Sidney desde a época da TV, poxa, legal, que bacana. Mas eu sou, o Rafael, originário mesmo do rádio, tá? Eu comecei na rádio Roquete Pinto, mais tarde na Rádio Jornal Brasil, no Sistema Globo de Rádio, na Rádio CBN, enfim, e a televisão chegou um pouquinho depois, que eu gosto muito, mas o rádio é o veículo que a gente tem aqui uma verdadeira paixão, eu e todos os meus companheiros. 18h25. Jornal da Tupi, no comando, Sidney Rezende. O Hospital do Olho, Campo Grande, da Rua Barcelos Domingos, 118, agradece a população de Campo Grande pela confiança nestes 3 anos de trabalho e dedicação em consultas, exames e cirurgias realizadas. Instagram, @Hospital do Olho, telefone 2124155374. Saldão da economia é aqui. Economia garantida. Promoções de sexta a terça. Ovos 20 unidades, 8,99. Arroz Palmares, 14,98. Feijão Nutricaldo, 2,99. Café Pilão, 29,90. Óleo Vitalive, 6,98. Leite LG, 3,87. Filé de frango, 15,98. Alcatra, 39,98. Linguiça Perdigão, 16,97. Calabresa Sadia ou Seara, 18,98. Coxa com sobrecoxa, 7,99. Brama Latão Pack com 12. Cada sai 3,99. Detergente ODD, 1,79. Rede Economia. Economia é aqui. De 17 de janeiro a 10 de abril, no Qualistage, Festival Humor Contra-Ataca, volume 3. Com Flávia Reis, Nani Pepo, Rodrigo Marques, Luana Zucoloto, Tom Cavalcante, os melhores do mundo, Leandro Hassum, Rafael Portugal e Paul Cabanes. Festival Humor Contra-Ataca. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende.
Atenção motoristas, as faixas reversíveis da cidade estão suspensas até amanhã, dia 2 de janeiro de 2026. De acordo com a 7 Rio, a mudança acontece em função da redução do volume de tráfego durante o recesso de final de ano. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. 2025 terminou com o sul-africano com nacionalidade americana Elon Musk no topo do ranking dos bilionários que foi divulgado pela revista econômica Forbes. Musk, dono dos carros elétricos Tesla, do antigo Twitter, hoje X ou X, como se fala no Brasil, e da empresa espacial SpaceX, encerrou o ano com 342 bilhões de dólares. Na vice-liderança ficou Mark Zuckerberg, da Meta, que detém o Instagram, Facebook e WhatsApp, com fortuna de 216 bilhões de dólares. A vantagem do patrimônio de Musk sobre Zuckerberg é de 126 bilhões de dólares. E no terceiro lugar do ranking 2025 ficou o dono da Amazon, o americano Jeff Bezos, com 215 bilhões de dólares, apenas 1 bilhão atrás de Mark Zuckerberg. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Creme de leite Glória, TP 200 gramas, 1,97. Molho de tomate Tomarelli, 300 gramas, 97 centavos. Azeite Ita extra virgem, Dui 500 ml, 5,97. Ketchup Helmas tradicional, 380 gramas, 11,69. Milho verde predileta, lata de 170 gramas, 2,97. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Em mais um ano, o Super Futebol Tupi deu goleada. A Tupi liderou no futebol mês a mês, de ponta a ponta. Super Futebol Tupi Team 5G. Comemora a liderança e o prestígio de ter as maiores marcas. BetMGM, é tempo de Vegas. Chegou o Viva Sinaf, saúde sem dor, tem que ter Sinaf. Recarregue seu Team Pré e concorra a prêmios no Recarga Premiada. O melhor do esporte está no Disney Plus. Faça um gol de placa na hora que for pedir o seu burger. Peça para o Vaca Burger, é muito bom. E seja Super Bet. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h30. Especial do Chico Otávio. Ô Chico, antes de você dividir conosco aí a sua apuração, só uma correção da minha parte. Eu falei pra você que tinha mandado a imagem e realmente enviei, e comentei que era o Colégio Andrews. Não, a destruição das árvores é da antiga Faculdade Bennett. Sim. Portanto, não tem nada a ver com a Praia de Botafogo na parte interna. É Marquês de Abrantes, né, Madureira, ali, não é? Então é Flamengo, Marquês de Abrantes. É no Flamengo. Não tem nada a ver com o Colégio Andrews. Um prédio belíssimo, tradicional, e dizia que o rapaz que fez a denúncia que ali tinham muitos falcões também, outras aves, tinha uma fauna, tinha um ecossistema, né? Derrubaram tudo, 40 homens foram lá e derrubaram todas as árvores que existiam naquele espaço, claro, para ver mais um empreendimento imobiliário. Pode prosseguir, Chico, desculpa. Então, Sidney, nós estamos prestes a testemunhar mais uma sessão histórica no Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Flávio Dino marcou para os dias 24 e 25 de fevereiro o julgamento do caso Marielle Franco. Ele vai acontecer na primeira turma da corte, são duas. Vai ser na primeira turma, né? O relator é o ministro Alexandre de Moraes, mais uma para o Alexandre de Moraes. E o processo já está pronto para ir a julgamento, porque já terminou a fase de instrução processual e das alegações finais do Ministério Público, que faz a carga acusatória, e dos assistentes de acusação e dos advogados de defesa. Então, concluída toda essa etapa, agora é julgamento. Lembrando aqui, Sidney, que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos na noite do dia 14 de março de 2018, no centro do Rio. O carro em que eles estavam foi seguido pelos pistoleiros Rony Lessa e Elcio Queiroz, que já foram condenados. E
Rony Lessa efetuou os disparos contra o veículo da vereadora, matando Marielle e Anderson na hora. Agora, havia uma sobrevivente, né, a Fernanda Chaves. Ela não chegou a ser baleada, mas a Marielle morreu no colo dela. E eu ouvi a Fernanda Chaves hoje, e ela disse ao Jornal da Tupi que a sua expectativa é alta com relação ao resultado do julgamento. Pois é, a expectativa é alta, né, para esse julgamento que vai acontecer às vésperas do 8º ano do crime, né, esse atentado político de maior relevância da história, assim, recente do Brasil, né, que vitimou a Marielle e o Anderson. Marielle, que foi a 5ª vereadora mais votada, né, naquela legislatura dela, uma mulher nova, uma filha, uma mãe, e eu falo não só como uma vítima sobrevivente desse atentado, mas sobretudo como uma brasileira, né, cidadã que aguarda, depois de tantos anos, a responsabilização dos mandantes desse crime brutal. A expectativa é alta e a responsabilização é o que a gente espera, né? A devida responsabilização dos mandantes desse crime. Então, serão julgados no processo Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, são irmãos e apontados pela Polícia Federal como mandantes do crime. Também será julgado Rivaldo Barbosa, delegado, ex-chefe da Polícia Civil, acusado de ser um dos planejadores do atentado, e também Paulo Alves Pereira, o Major Ronald, apontado por Rony Lessa como um dos responsáveis por monitorar a rotina de Marielle. Robson Calixto Fonseca, o Peixe, ex-PM e ex-assessor de Domingos Brazão, suspeito de ajudar a ocultar armas e integrar o núcleo financeiro e imobiliário do grupo. E, enfim, a denúncia já foi recebida integralmente pela primeira turma do Supremo e inclui crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e organização criminosa. Sidney. Importante essa informação, e o Chico daqui a pouquinho volta com outras também. Ontem não tivemos tempo, né, Chico, de falar dos destaques que você levantou. Eu gostaria de falar. Isso, então você já pode separar que daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre isso. 18h35 agora. Expresso do Madureira. Meus amigos, minhas amigas, eu estou desolado. Não ganhei na Mega Sena da virada. O ano começou para mim com esta péssima notícia. Logo eu, que estava certo, queria acertar as 6 dezenas sozinho. Ainda não foi dessa vez. O que me consola é que eu não estou abandonado, solitário nessa situação. Milhões de apostadores também não levaram a bolada. Sempre jogo a aposta mínima, hoje R$6, e sempre no modo surpresinha, onde a máquina escolhe aleatoriamente as 6 dezenas para você. O meu precário conhecimento de probabilidades e estatística me diz que não adianta fazer estudos complicados e metafísicas de numerologia. O que vale única e exclusivamente é o acaso, a sorte. Por isso, jogo apenas R$6. Se tiver que ser, será. Na verdade, esses R$6 que a gente paga, pessoal, são ingresso para um direito de sonhar. Entre pagar a aposta e a hora em que conferimos os números sorteados, a gente paga pelo direito de sonhar com tudo aquilo que a gente faria com aquela grana toda. Trocar de carro, comprar uma casa, ajudar os amigos, mudar de país. Cabe tudo dentro do universo dos sonhos. É o momento em que a gente se confronta com o nosso egoísmo ou descobre a nossa generosidade. Faz, enfim, a gente pensar um pouco na vida que leva e na vida que a gente, de repente, gostaria de fazer, de levar, né? De repente,
se um monte de dinheiro caísse na nossa cabeça, né? Como é que a gente iria reagir? Estudos empíricos são os seguintes: são feitos estudos científicos com provas, enfim, é uma coisa que você pode confiar. Estudos empíricos de psicologia revelam que grandes alegrias da vida passam. Terminado o período de euforia, voltamos a sentir as mesmas angústias, os mesmos medos, as mesmas aflições que sentíamos antes, quando andávamos duros feito um coco. Quer dizer, você pode ganhar sozinho o bilhão da Mega Sena, que mais cedo ou mais tarde, aquele velho fulano que você né, vai voltar. E esse mecanismo da nossa psicologia tem um lado positivo, que esse mecanismo também atua quando a gente sofre grandes perdas, grandes traumas, sofrimentos. Passado o período de luto, vamos voltando aos pouquinhos à nossa vidinha normal, apesar das cicatrizes. Estas ficam. É esse mecanismo que permite que, apesar dos pesares, a gente continue vivendo. A minha avó Margarida jogava em tudo, de jogo do bicho ao sofisticado jogo de bridge. Ela dizia: na vida só ganha quem joga, quem não joga não ganha. Esse pensamento da minha avó tem uma profundidade maior quando se toma o termo jogar, não apenas só como ficar apostando o dia inteiro em tudo que aparece pela frente. Quando ela falava em jogar, significa jogar o jogo da vida, estar sempre em movimento, fazendo coisas. Muitas não vão dar certo, mas o importante é continuar insistindo, apostando na vida, conhecendo pessoas, aprendendo novas coisas, circulando por aí. É assim que as oportunidades aparecem, oportunidades que a gente chama de sorte. É fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Em resumo, é preciso ajudar a sorte, e para ajudar a sorte é preciso participar ativamente do jogo da vida. E vejam bem, não estou aqui fazendo apologia dos chamados jogos de azar, de cassino, de roleta ou das bets que estão aí em todos os cantos nos tentando. Muito pelo contrário, eu falo da vida, do exercício da criatividade, do fenômeno tão brasileiro de ter gosto por empreender, vender quentinha, costurar em casa, essas coisas pequenas que não trazem 1 bilhão da Mega Sena, mas com certeza podem trazer muita satisfação. Chico Otávio, milhões de sonhadores como Madureira vão se identificar e já se identificaram com esse comentário. Estão consolados, foi uma palavra de consolo. Mas seis apostas, pelo menos, não penso assim, né, Chico? Sim, donos de 6 apostas tiveram realmente essa sorte grande e o dinheiro caiu, esse 1 bilhão caiu na cabeça deles. Segundo a Caixa, são apostas de João Pessoa, na Paraíba, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Franco da Rocha e São Paulo, além de 3 apostas feitas por meio online, Sidney. Agora, veja você, jornalista que é e dos melhores, você logo abreviou esse 1 bilhão e não falou os 9 milhões, é 1,09. Pra mim, 9 milhões pra mim já estava ótimo. Sidney, cada uma dessas... Não, desculpa. Então, cada uma dessas 6 apostas vai receber 181,892 milhões. Ah, sim, 1,09 era o total, não é isso? Cada um repete da aposta? 181 milhões. Mas tá bom demais. É um ótimo dinheiro. Nossa, eu queria só os 9 milhões aí que ficou sobrando. Isso. Agora, gente, você jogou, Barroca? Joguei. Perdeu? Ganhei nada. Jogou também? Joguei então também. Vocês estão precisando de um consolo. Olha só, antes de encerrar, muito rapidamente, uma informação importante aqui. Olha, Sidney, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica e deve sair do hospital a qualquer momento. 2 viaturas da Polícia Federal estão ali, né, na unidade de saúde, aguardando o Bolsonaro para levar de volta para a Superintendência da Polícia Federal, onde ele cumpre pena de 27 anos em regime fechado por tentativa de golpe de Estado. Intervalo rápido, já voltamos, 18h42. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende.
O Hospital do Olho, Campo Grande, da Rua Barcelos Domingos, 118, agradece a população de Campo Grande pela confiança nestes 3 anos de trabalho e dedicação em consultas, exames e cirurgias realizadas. Instagram, @Hospital do Olho, telefone 2124155374. Saldão da economia é aqui. Economia garantida. Promoções de sexta a terça. Ovos 20 unidades 8,99. Arroz Palmares 14,98. Feijão Nutrical do 2,99. Café Pilão 29,90. Óleo Vitalive 6,98. Leite LG 3,87. Filé de frango 15,98. Alcatra 39,98. Linguiça Perdigão 16,97. Calabresa Sadia ou Seara 18,98. Coxa com sobrecoxa 7,99. Brama Latam Pack com 12. Cada sai 3,99. Detergente ODD 1,79. Rede Economia. Economia é aqui. Ofertas super bom? Só se for agora, bebê. Se liga. Ventilador Mondial 127 volts, 40 centímetros, R$ 139,98. Ovos brancos com 20 unidades, R$ 8,98. Filé de peito de frango lar, bandeja, 1 kg, R$ 16,98. Alcatra com maminha full, peça a vácuo, quilo, R$ 36,98. Império Puro Malte Lata, 473 ml, R$ 3,78. Império Puro Malte Lager Long Neck, 275 ml, R$ 2,98. Beba com moderação. Super bom, faz parte da sua vida. Ofertas válidas de quinta a domingo. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Após o Réveillon, que reuniu cerca de 2.600.000 pessoas em Copacabana, os agentes da Conlurb iniciaram a limpeza ainda na manhã desta quinta-feira, dia 1º. Ao todo, foram retiradas 1.250 toneladas de lixo nos pontos da festa, sendo 625 só na orla de Copacabana. O número chama atenção e reforça: cuidar da cidade e do meio ambiente é responsabilidade de todos. Super Rádio Tupi. A Policlínica do Rio Comprido, dirigida pelo Dr. Edson de Almeida e Silva, diretor técnico, médico urologista, CRM 52252627, comunica que está atendendo para consultas, exames e cirurgias na Rua Estrela, número 73, no Rio Comprido. Atendimento de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde. Policlínica do Rio Comprido. Medicina de qualidade por um preço que você pode pagar. Ligue e marque sua consulta. 3502-0455. 3502-0455. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Creme de leite Glória, TP 200 gramas, 1,97. Molho de tomate Tomarelli, 300 gramas, 97 centavos. Azeite Ita extra virgem, Dui, 500 ml, 5,97. Ketchup Helmas tradicional, 380 gramas, 11,69. Milho verde predileta, lata de 170 gramas, 2,97. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h46. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Com a Álamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E a MPM em ritmo de verão. Tablito leve 1 por 9,99 e 2 unidades por 7,99 cada. A MPM, a maior rede de conveniência do Brasil. As informações sobre a Barra da Tijuca. Carlos Oliveira está de volta.
Estou de volta, Sidney. Exatamente. Trânsito um pouco mais intenso na Lúcio Costa. Vi na altura da Praia do PP e também observei a altura da Praia da Reserva, Avenida das Américas, com melhor movimentação para São Conrado e também para o Recreio. Quem está na Barra, Avenida das Américas, melhor que a Lúcio Costa. Na Ayrton Senna, estou observando pistas molhadas. Deu uma chuviscada há pouco aqui na Barra da Tijuca, nada que atrapalhe a vida do motorista. Claro, deve redobrar a atenção. O trânsito vai sem retenções na Ayrton Senna até a subida da linha amarela. A MPM em ritmo de verão. Tablito leve 1 por R$ 9,99 e 2 unidades por R$ 7,99 cada. A MPM, a maior rede de conveniências do Brasil. Daqui a pouco, outras informações do trânsito aqui no Jornal da Tupi. Entrevista. 2025 foi o ano em que o cinema brasileiro lavou a alma, não foi não, gente? Com a vitória histórica de Ainda Estou Aqui no Oscar, que coisa foi aquilo? O brilho de Fernanda Torres, nossa cultura voltou ao topo, voltou com tudo. Mas o filme vai além dos prêmios, essa é a verdade. Fala de perdas, de luta, de superação, fala do Brasil recente, não é verdade? Para analisar esse fenômeno e a força da nossa indústria, recebemos o roteirista e crítico de cinema, Rodrigo Fonseca. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Tupi e a pergunta é muito simples. Essa vitória é uma vitória que se encerra em si mesmo e acabou, ou ela deixa um legado positivo para a cultura e para o cinema nacional? Antes de responder, dar um abraço em todo mundo e dizer que de uma certa forma eu me sinto família Tupi, porque eu escuto a Tupi desde que eu me entendo por gente e sou seu fã. Então um beijo para todo mundo que acho que como eu se sente parte dessa família. Essa família tem mais razões para sorrir, para se divertir, depois de todo o êxito enorme que o cinema brasileiro conseguiu para si em 2025. Todas as pontuações que você fez antes estão corretíssimas, foi uma vitória histórica. Só para vocês dimensionarem, o Brasil sonha com o Oscar efetivamente desde a década de 40, quando Ari Barroso recebeu uma indicação no início da década de 40 por uma de suas composições. A gente tentou várias vezes, tentou com o Quatrilho, que é isso, Companheiro, O Menino Lindo, Central do Brasil, e finalmente agora a gente não apenas conquista essa estatueta que representa tanto para o nosso orgulho, mas representa tanto para números. Eu acho que é preciso compreender uma coisa, que é, junto com esse troféu, o Brasil contabiliza 5.800.000 ingressos vendidos só nas nossas salas de cinema para Ainda Estou Aqui. Sem contar em uma cifra global estimada em 40 milhões de dólares de arrecadação com esse filme. Ou seja, são divisas para o Brasil. São números que fortalecem a ocupação de tela no nosso circuito, para o nosso cinema. Eu acho, Sidney, e todo mundo que está escutando, a vitória do Walter Salles com esse filme e, junto com ele, da Fernanda Torres, abriu uma possibilidade de se fazer uma nova e séria discussão do legado assombroso da ditadura militar, do que aqueles porões ainda têm a revelar, mas mais do que isso, renovou os votos da nossa cultura pop com a nossa literatura, porque esse filme vem da prosa do Marcelo Rubens Paiva. O autor do Feliz Ano Velho é filho da Eunice Paiva, que é a personagem central do longa-metragem, vivido pela Fernanda Torres e que ganhou o Globo de Ouro pela sua monumental atuação. Mas, Rodrigo, desculpa te interromper, tudo que você disse é muito pertinente, mas o que teve esse filme, o que se destaca assim mais, de forma mais objetiva para convencer os americanos a darem o Oscar? Qual é o diferencial dele para os outros? Primeiro, porque está havendo uma espécie de triagem assumida, caça-talentos internacionais. Por quê? Porque Hollywood entendeu que hoje, em meio a tanta competição com TikTok, com YouTube, com todos esses meios digitais, a única maneira de o cinema sobreviver, ciente de que ele precisa fazer grandes espetáculos para sobreviver, é ter diversidade. Porque com a diversidade ele consegue atrair diferentes povos.
diferentes culturas. Eu te dou um exemplo inquestionável disso. Agora no Natal foi lançada a nova versão do Anaconda, que é um filme que foi lançado em 1997 com a Jennifer Lopez, John Voight, foi um grande sucesso, mas era um filme trash de terror. Agora é uma grande comédia. Esse filme tem no elenco, além do Jack Black e do Paul Rudd, que são os protagonistas, o Selton Mello. O fato de ter o Selton Mello em um papel de destaque tornou essa produção uma de interesse em exibidores do Brasil inteiro. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva, também, né, igual a anterior. O Brasil deixou de ser o país das novelas para ser um grande produtor de filmes e séries? É abusado dizer isso? Não, isso é um ato de lucidez seu, não é nada de abuso. A gente perdeu o ranking das telenovelas para a Turquia, mas assim, perdeu feio, nível 7-1 a Alemanha, em 2015, quando Fátima Gul, que é uma novela que a Band exibiu aqui entre nós, se tornou a novela de maior sucesso do planeta. Hoje a Turquia é a campeã, depois da Turquia vem a Venezuela, os mexicanos, que eram os nossos maiores rivais, que faziam as Marias do Bairro, as Chispitas da vida, ficaram para rebote também. A gente perdeu fragorosamente esse posto, fragorosamente. Mas, por outro lado, o nosso cinema, não de uma maneira tão contínua, mas eu diria uma maneira sazonal. Acontece um aqui, um ali, ele ocupou um lugar de muito destaque. Principalmente porque há 23 anos, sem tirar nem pôr, 23 anos, eu estou falando a contagem de 2002, quando Cidade de Deus estreou. Nesse tempo, sem tirar nem pôr, o filme do Fernando Meirelles sobre o conjunto populacional da Zona Oeste do Rio de Janeiro se tornou não apenas um sucesso indicado a 4 Oscars, mas como ele se tornou um modelo repetido por vários filmes. Sem dúvida. Furiosos copia a gente, vários filmes copiaram o Cidade de Deus. Então, sim, é um sucesso. Eu acho que só para a gente ter uma referência de otimismo aqui, Sidney, foi anunciado na quarta-feira que vão ter 2 filmes brasileiros no Festival de Berlim. Uma animação chamada Papaya e um documentário de uma cineasta chamada Elisa Capai, lá do Centro-Oeste. Isso já é uma prova de que os festivais internacionais estão com o radar ligado para a gente. E outra, vai ter Globo de Ouro no Rio de Janeiro no dia 18 de março. E não é por acaso, isso mostra realmente que o Brasil entrou no circuito, mas muito interessante. Ô, família Tupi, olha o que disse aí o Rodrigo Fonseca, né? As coisas estão acontecendo tão rapidamente que aquela telenovela que conhecíamos até bem feitas, algumas delas, outras mais tradicionais, elas estão sendo substituídas por uma outra realidade, tem uma outra geração com outro olhar aí, e é por causa do celular também, é o dedinho nervoso, né? Isso faz com que todo mundo veja de uma maneira diferente o audiovisual, tá entrando na nossa vida muito mais até do que do passado, e a gente precisa se adequar. Vamos agradecer essa aula que recebemos aí do crítico de cinema, roteirista Rodrigo Fonseca, conversando conosco. Para você, Rodrigo, um feliz ano novo, e para todos que estão nos acompanhando e que amam o cinema, isso aqui é bacana. E vamos valorizar o cinema nacional, não é só indo não, quer dizer, fazendo que ele fique melhor, fique mais, tenha uma posição mais marcante no mundo, até para gerar mais emprego, gerar mais divisas para o Brasil, que hoje quem tem audiovisual também, gente, tem poder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Meu amigo, minha amiga, R$500 mil hoje ajudaria a resolver seu fim de ano? Pois saiba que com apenas R$2 você pode concorrer a R$500 mil. E o meu amigo Andrade vai explicar como isso é possível. Alô, amigo! Fala comigo, Heleno. É o seguinte, hein? É só acessar o site fazuncap.com. Heleno, é a esperança que o pessoal de casa precisava para salvar o fim de ano, tá? Quem aí tá precisando quitar o carro? Quem aí tá precisando quitar a sua casa? Quem aí tá dobrando o seu tempo de trabalho nesse final de ano para levantar uma grana? Gente, atenção, com apenas R$2
você concorre a R$500 mil e pode resolver todos os seus problemas, hein? Mas para isso, tem que acessar o site agora, fazuncap.com. Acessa aí, fazuncap.com, Heleno. Pois é, Andrade, dá para resolver todas as contas e ainda passar o fim de ano bacana com a família. Imagine só você investir R$2 e de repente faturar R$500 mil. E é muito fácil, né? Você vai gastar muito pouco, é só acessar fazuncap.com e aproveitar essa verdadeira molezinha, né, amigão? Exatamente, Helena, eu dou uma ideia pro pessoal fazer o seguinte, ó, colocar todas as contas, o que você tem para pagar esse ano no papel. Sim. Novembro, dezembro, junta tudo. Veja onde R$500 mil vai poder te ajudar. Você vai conseguir quitar seu carro, você vai conseguir sair do aluguel e comprar um apartamento para você, enfim. Imagina tudo que dá para você fazer com R$500 mil. Invista aí apenas R$2 adquirindo seu título pelo site fazuncap.com. Então já acessa fazuncap.com, Heleno. E lembrando que com apenas R$2, além de concorrer a R$500 mil, você ainda concorre a Pix de R$5 mil e sorteio de 15, 20 e 30 mil reais. Quanto mais títulos você comprar, mais chances tem de ganhar, não é isso, amigão? Exatamente, Heleno. Ó, o pessoal de casa, entra no seu banco agora. Tem R$10, 20, 30 reais sobrando lá? Acesse o site fazuncap.com e adquira os seus títulos. Parte do dinheiro investido ainda vai ajudar o Hospital de Amor de Barretos, que salva aí milhares de vidas do câncer todos os anos. Então acesse agora, fazuncap.com, Heleno. Dá para comprar presente para você, para toda a família, para os amigos mais chegados, passar aquele fim de ano num hotel bacana, quem sabe até fazer um cruzeiro, enfim, pegar uma mordomia, uma vida realmente de bacana. Você vai gastar só R$2 e vai faturar R$500 mil, R$500 mil, dá pra fazer todas essas extravagâncias, né, meu amigo? Então tem que acessar fazuncap.com, faça isso agora. Vai que é só estar te rodeando, você resolve esse fim de ano. Fazuncap.com, Heleno. Todo mundo acessando fazuncap.com e boa sorte. Saldão da economia é aqui. Economia garantida. Promoções de sexta a terça. Ovos 20 unidades, R$ 8,99. Arroz Palmares, R$ 14,98. Feijão Nutricaldo, R$ 2,99. Café Pilão, R$ 29,90. Óleo Vitalive, R$ 6,98. Leite LG, R$ 3,87. Filé de frango, R$ 15,98. Alcatra, R$ 39,98. Linguiça Perdigão, R$ 16,97. Calabresa Sadia ou Seara, R$ 18,98. Coxa com sobrecoxa, R$ 7,99. Brama Latão Pack com 12. Cada sai R$ 3,99. Detergente ODD, R$ 1,79. Rede Economia, economia é aqui. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Ano novo, bem-vindo 2026. Muita gente tem o hábito de fazer lista dos sonhos, lista de promessas, emagrecer, começar a fazer exercícios, viajar, arrumar emprego, ganhar dinheiro. Ouvinte Tupi, nós queremos saber quais são seus objetivos para o ano que começa hoje. 980 18 8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. Ligue pra cá, 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Meu Pet, meu amigo, com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. Luciano Guerreiro, feliz ano novo. Mais um ano iniciando e a nossa luta pelos animais continua. Agora é o Janeiro Branco Pet. Que campanha é essa? Feliz ano novo, Carla de Lucas e os ouvintes. Janeiro Branco Pet é a campanha de conscientização sobre a saúde mental e o bem-estar emocional dos nossos pets. É para alertar que os animais também sofrem com estresse, ansiedade e depressão, e muitas vezes por negligência do tutor. Animal tem sentimentos. Você quer saber mais sobre os animais? Quer nos ajudar nessa luta? Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Carla de Lucas da Rádio, Carla com K e Luciano Guerreiro.oficial. Segue a gente lá e não esqueça que animal não é brinquedo não. Tchau, gente. Meu Pet, meu amigo, com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. No Rio
Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:02. Jornal da Tupi. Esporte. Chegou a vez do Flamengo. Alô, Marcos Coelho, feliz 2016 ou 2026, porque o 2016 já tem sido um ano maravilhoso, mas 2026 vai ser melhor ainda. Tudo bem, Coelho? Alô, Sidney, abraço pra você, pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Um feliz 2026 pra todo mundo, que seja um ano próspero, de muita saúde, paz, união e alimento na mesa também, que é muito importante. Ô Sidney, projeção do Flamengo para esse ano que começa. Por incrível que pareça, não tem muito parâmetro, porque 2025 já foi um ano quase perfeito, com exceção a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, Copa do Brasil e também a Copa Intercontinental no final do ano. O Flamengo ganhou tudo. Então é basicamente tentar manter o nível, e isso diz uma temporada perfeita. Lembrando que o ano do Flamengo ele já começa com jogos decisivos em fevereiro. No dia 1º tem Supercopa do Brasil com o Corinthians, que é o campeão da Copa do Brasil. O Flamengo vai na condição de campeão do Campeonato Brasileiro para levantar o primeiro troféu do ano. Simultaneamente estará rolando o Campeonato Carioca. O Flamengo defende um bicampeonato, tenta conquistar um tri, e aí no meio do caminho, Recopa Sul-Americana. Flamengo, por ser o campeão da Libertadores, enfrenta o Lanús, que é o campeão da Sul-Americana. Ou seja, isso exige um elenco qualificado. Não à toa que a diretoria está no mercado buscando reforços. Até o momento, contratou somente o Vitão. E aí, mais pra frente, ô Sidney, é aquele cenário de sempre: Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. São 3 competições que acontecem praticamente ao mesmo tempo. No ano passado, o Flamengo não priorizou a Copa do Brasil. Saiu nas oitavas de final e conquistou Campeonato Brasileiro e Libertadores. Resta saber se agora em 2026 vai repetir a dose, Sidney. Ô Coelho, o Flamengo tem algum clube assim como exemplo de planejamento para esse ano? Tem sim, ô Sidney, o Bayern de Munique da Alemanha, e eu explico o porquê. Quando nós falamos de alguns clubes que são grandes lá na Europa, temos vários exemplos, como por exemplo o Manchester City. É um clube com muito dinheiro, bilionário, contrata grandes jogadores do mundo todo. Mesmo o modelo, por exemplo, do Real Madrid, que costuma vir aqui na América do Sul para contratar grandes jogadores. O Flamengo pretende fazer o método do Bayern de Munique, que tradicionalmente desfalca os rivais. O Bayern de Munique às vezes contrata jogadores do Bayer Leverkusen, que é um rival, o Borussia Dortmund, que é outro rival, e é isso que o Flamengo planeja para a temporada de 2026. Não à toa que abriu negociações para tentar a contratação do atacante Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro e que é do Cruzeiro. Então esse é um método que tende a ser utilizado pela diretoria em 2026. Já foi usado em 2029, quando o Flamengo tirou o Arrascaeta do Cruzeiro, o Rodrigo Caio do São Paulo, Bruno Henrique, Gabigol do Santos. Foi uma janela em que o Flamengo desfalcou teóricos adversários diretos. Então, ao que tudo indica, a filosofia será repetida agora para o ano de 2026. Um abraço, Sidney. Ótimo boletim, Marcos Coelho. E não vai ser diferente agora com o Wellington Campos, para falar do Vasco da Gama e também da seleção brasileira. Wellington, você começa por onde você quiser. Boa noite, 19h06. Meu querido Sidney, feliz ano novo, boa noite para você. Vou começar pelo Vasco, porque há uma expectativa muito grande neste final de ano que passou do Vasco ajeitar a sua vida com a SAF.
que aconteceu? Apareceu um comprador da SAF do Vasco, que é o filho do José Lamáquia, né? O Marcos Faria Lamáquia. O garoto consegue ser rico por parte de pai, de avô, de sogro, do avô, da sogra. Então, graças a Deus, ela é abonado. E ele é enteado da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, e o pai dele é o dono da Crefisa. Então ele fez uma proposta para comprar a SAF do Vasco. O que o Pedrinho está fazendo? E parabéns ao Pedrinho. Procurou a EQEP, que é dona da 777, para comprar os 31% que a EQEP é dona, né? Das ações do Vasco da Gama por 16 milhões de dólares em 4 suaves parcelas de 4 milhões de dólares, um total de 22 milhões cada parcela, dá quase 90 milhões, esses 31%. Comprando, acaba a briga de 39% que está rolando na justiça, tá? Inclusive na arbitragem, para saber se pertence à EQEP, a 777, ou se pertence ao Vasco da Gama. Se tudo isso for fechado, o Pedrinho recupera os 100% das ações, 30% são do Vasco e 70% ele pode vender para esse empresário paulista, e aí vida nova para o Vasco. E isso foi bem recebido por quem é abençoado e tem dinheiro? Sim, com certeza. Não, com certeza o Vasco não tem 16 milhões de dólares. Sim. Eu digo o modelo. Se o modelo está servindo, esquece 77 por enquanto, mas está servindo aos interessados esse modelo? Então, o Marcos certamente está com esse dinheiro já envolvido para acertar. É a mesma coisa você comprar um bar e que um dos sócios tem 31%. E aí o que acontece? Se você comprar o bar de um sócio, você tem que comprar os outros 31% do outro sócio. Verdade. É mais ou menos isso. Então, o que o Pedrinho está fazendo? Está conversando com o cara, a EQEP não tem interesse em continuar com a Vasco SAF, quer fazer dinheiro, então estão fazendo a chamada conta de chegar. Por isso que eu reputo ser a grande notícia para o ano do Vasco da Gama. E oxigena, evidentemente, um clube tão importante como o Vasco da Gama. Diga, Barrocas. Bom, grana entrando pro Vasco é ótimo. Agora, do ponto de vista ético, né? Porque o dono do Vasco vai ser o mesmo dono do Palmeiras, digamos assim, né? Mais ou menos, é da família Pereira, né? Da Leila Pereira. Sua pergunta. Acho que não tem nada a ver. Como diria o Apolinho Washington Rodrigues. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É outra coisa. A Crefisa escreve na camisa do Palmeiras. E o Palmeiras é um clube associativo, ele não é uma SAF. Tá? E não tem ninguém dizendo que a Crefisa é quem vai comprar. Eu vi isso aí, rubro-negros e tudo. Não, o Flamengo tem que barrar essa compra. É uma coisa, Não, mas olha, essa notícia por si só é uma luz no fim do túnel. E pro futebol do Rio de Janeiro, do Brasil, é bom ter um Vasco forte também, que a torcida já é fantástica nas 4 linhas. E aí, como disse você, é uma luz no fim do túnel que já vai iluminar o futuro do Vasco. Sem dúvida. O presente e o futuro. E seleção brasileira, o que você tem de informação? A seleção, dia 16 de janeiro agora, a FIFA informa os locais de concentração e centros de treinamentos que o Brasil vai usar lá nos Estados Unidos. 26 de março, uma quinta-feira, tem Brasil e França em Boston. No dia 31 de março, tem Brasil e Croácia lá em Orlando, na Flórida. São os 2 amistosos e o Neymar pode estar nesses amistosos aí. Ele renovou o contrato com o Santos, volta a jogar em fevereiro. E na primeira fase, dia 13 de junho, sábado, 7 da noite, tem Brasil e Marrocos em Nova Jersey. Brasil e Haiti no dia 19 de junho, uma sexta-feira, 10 da noite, na Filadélfia. Brasil e Escócia na quarta-feira, dia 24 de junho, às 19 horas, em Miami. A apresentação da seleção vai ser na Granja Comari. Amistoso no Brasil de despedida, provavelmente no Maracanã. Eu só posso falar de seleção contigo até a metade do ano, porque depois da metade do ano a gente pode ser campeão de novo. É isso, obrigado, Wellington Campos. Valeu. Feliz ano novo. Para você também, tudo de bom em sua família e que você continue conosco aqui com suas informações preciosas. 19h11. Quero ouvir futebol com emoção. #segue a líder. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo.
Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site cameliaflores.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos. E aí, vambora verãozar? Pega a visão. Quer verãozar com preço baixo? Leve o açaí com você. Leve mais qualidade. Leve mais variedade. Leve as melhores ofertas para sua casa e pro seu comércio. Leve a economia do açaí com os precinhos maneiros que salvam o seu churrasco, salvam sua praia, salvam sua correria no negócio, salvam seu rolê e também salvam seu bolso com pagamento facilitado. Pague no débito, crédito, Pix ou vale alimentação e leve muito mais. Partiu açaí? Leve o preço baixo que salva o seu verão. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A tarifa de ônibus na cidade do Rio de Janeiro será reajustada a partir de 4 de janeiro de 2026. O novo valor da passagem ainda não foi divulgado pela Prefeitura. A recomendação é que os passageiros acompanhem os canais oficiais para saber o preço atualizado antes da data. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O Brasil exportou de janeiro a novembro para os países do Mercosul o equivalente a 23 bilhões e 800 milhões de dólares. Representa um crescimento de 30% na comparação com o mesmo período de 2024, impulsionado pelas compras maiores da Argentina, que no ano passado, devido à crise econômica, reduziu as importações do Brasil. Já com relação às importações, o Brasil comprou dos parceiros do Mercosul 19 bilhões e 100 milhões de dólares, 4% a menos que no ano passado. O saldo da balança comercial com o Mercosul é favorável ao Brasil em 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Já o comércio entre todos os países do Mercosul movimentou 49 bilhões de dólares. Minuto Economia volta amanhã no show do Clóvis Monteiro. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. De 17 de janeiro a 10 de abril no Qualistage, Festival Humor Contra-Ataca, volume 3. Com Flávia Reis, Nani Pepo, Rodrigo Marques, Luana Zucoloto, Tom Cavalcante, os melhores do mundo, Leandro Hassum, Rafael Portugal e Paul Cabanes. Festival Humor Contra-Ataca. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também o portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19 horas e 15 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de
saúde, Baixou, marcou. Como está o trânsito nas vias expressas principais da nossa cidade? Carlos Oliveira está de volta. Estou de volta, Sidney. Normalmente congestionadas, as vias expressas hoje com boas condições. Linha Vermelha, Avenida Brasil, saída do centro em direção à Zona Oeste e a Baixada Fluminense, com trânsito apenas intenso, não há retenções, não há congestionamentos. Observo também aqui o movimento tranquilo na ponte Rio-Niterói, trecho do Retão, para quem chega ao Rio e para quem vai em direção a Niterói. Toyota 10, até 10 anos de garantia, é só na Toyota. Já já, outras notícias do trânsito aqui no Jornal da Tupi. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Ontem foi bacana, o Azedo fez um apanhado aqui do que de mais importante aconteceu na economia, e eu prometi pro ouvinte e pro próprio Azedo que hoje já começaria falando mais de política também, por ser um ano eleitoral. Azedo, eu queria que você fizesse uma análise do peso Bolsonaro e do peso Lula dessa eleição, e se os conservadores virão mesmo de Tarcísio, virão de Flávio Bolsonaro, ou é Ratinho Júnior, ou é Zema, sei lá quem. Vamos ver como é que vai ser isso mais adiante. Mas eu queria a sua análise e que você olhasse um pouquinho os estados mais importantes da federação também, se o vento vai bater mais nacionalmente ou vai bater um vento mais local. O que você acha? Fique à vontade, comece por onde você quiser. Olha, a gente tem que levar em conta, como nós começamos a conversar ontem, esse fato político que foi a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O fato dele estar preso não significa que ele não tem influência no processo político. Ele tem, e é uma influência orgânica, porque as bases do bolsonarismo raiz, elas estão organizadas em rede, e com o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, elas passaram a ter expressão política forte. Elas se colocaram como alternativa de poder novamente, o clã, né, Bolsonaro, com a candidatura do Flávio Bolsonaro. Até surpreendeu, porque no começo ela estava sendo muito subestimada, mas quando bateu a primeira pesquisa, a gente constatou que a candidatura dele meio que fez uma lipoaspiração na candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o governador mais identificado com Bolsonaro, se elegeu na aba do chapéu do Bolsonaro, né, em 22, e isso é um fato que deu uma desarticulada na oposição, que estava em busca de um candidato de direita mais moderado, vamos dizer assim. O Flávio, inclusive, assume essa postura de ser um Bolsonaro mais light, né? Ele assume, faz esse discurso exatamente para reduzir o espaço de adesão a uma possível terceira via que venha a surgir, né? Se articula a proposta de terceira via, né? O Caiado, o governador de Goiás, é candidato, o Ratinho Júnior do Paraná, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul são candidatos, o Zema de Minas, governador de Minas, é candidato. Hoje a conversa vai girar em torno desses nomes, né? O Azedo, que Lula que vai vir aí, o Azedo? Lulinha Paz e Amor, Lulinha Leve, Lulinha Velho, Lulinha bota o retrato do velho de novo. Que Lula vai ser, na sua opinião, nessa campanha? Porque eu encontrei em São Paulo, você já deve ter visto aí em Brasília algumas vezes, tá mais magro, tá mais leve. Sim, mas estamos falando de um homem de 84 anos, 83 hoje, mas daqui a pouquinho 84, na eleição. Na última, a memória faltou um pouquinho, ele já enrolava a língua, ou seja, não dá para ser um garoto percorrendo o Brasil inteiro. Ao mesmo tempo, ele não pode passar uma imagem também para a nação de que está cansado e exaurido, né? Que Lula você acha que vai ungir aí no ano que está chegando? Olha, eu diria assim, o que é o lulismo, né? No que se sustenta o lulismo? O lulismo se sustenta, eu vou usar aqui um conceito de um amigo meu, cientista político, chamado Alberto Age, isso se sustenta na economia do afeto. Quer dizer, essa preocupação do Lula com os mais pobres, que tem a ver com a história de vida dele, e uma política econômica que realmente procura transferir renda para as camadas menos favorecidas, garantir emprego, assistência social, essas coisas,
essa política, ela mantém um eleitorado cativo para o Lula, e a tendência dele, inclusive num ano eleitoral como de 2026, né, que é esse ano, ele intensificar isso. Essa é a base do lulismo na sociedade, é a economia do afeto. Por outro lado, você tem um PT que tem a ver com o Lula, mas não é a mesma coisa que o Lula. O PT opera na base da política do rechaço, que é de combater aquelas pessoas que eles identificam como adversários e tal. Com esse cenário de Flávio Bolsonaro candidato, a tendência é você ter uma polarização e o PT cumprir esse papel, né, de atacar o Flávio Bolsonaro, o bolsonarismo, polarizar, radicalizar, e o Lula, estando no poder com a caneta na mão, ele tentar enfatizar esse aspecto, né, da política de combate às desigualdades do governo, de defesa de direitos humanos. Ele precisa de uma bandeira do ponto de vista da sua liderança moral na sociedade. A bandeira que ele tem é a bandeira dos direitos humanos, da preocupação com os mais pobres e tal. Enfim, eu acho que vai ser por aí o debate. O Azedo, para fechar aqui, e governadores de estado, né? Porque se você vê, por exemplo, o caso de Minas Gerais, tem mais de 800 municípios, né? Se Minas fechar a questão aí, sei lá, conseguir mais de 50% para um determinado candidato, faz uma diferença. Você pega um estado como Santa Catarina, né? O Jorginho Melo está muito bem avaliado. Você pega a cidade do Rio de Janeiro, a área metropolitana, as pesquisas mostram o Eduardo Paes bem na frente para o governo estadual, também pode ajudar a definir em favor de algum determinado candidato. Eu estou falando algum porque muita gente fala o Lula, mas a gente nunca tem certeza, né? O Eduardo nunca, ele espera um pouquinho, então a gente não sabe muito. Mas você diria que governadores poderão ter um papel definidor importante nos rumos da eleição do ano que vem? Olha, numa eleição polarizada como essa, a gente tem um peso específico da política nacional, que pode inclusive ser decisivo em alguns estados, tanto que na eleição passada foi graças a isso que o Tarcísio, que nem paulista carioca, se elegeu, né? Foi em cima da política nacional na aba do chapéu do Bolsonaro. Agora, com os elementos que nós temos hoje, o que está pintando aí? Primeiro, São Paulo, a reeleição do Tarcísio, né? Se ele não for candidato, aí é tudo ou nada, porque ele vai disputar a presidência da República, abre espaço para o Haddad ou para o próprio Geraldo Alckmin serem candidatos a governador e ganhar. Ele não tem candidato para enfrentar eles agora. Mas se ele ficar, a reeleição dele é por 10. E ele é um aliado do Flávio Bolsonaro. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. O Eduardo Paes é aliado do Lula, é um aliado que às vezes dissimula, que escorrega para lá, escorrega para cá, mas ele é um aliado do Lula e é o candidato favorito. Pode ser que surja algum nome competitivo no campo da oposição, mas aí a gente está vendo as surpresas do processo. Claro. Por exemplo, o Sócrates Cavalcante é um potencial candidato a governador. E agora ele está todo enrolado. Então, essa coisa aí também muda. Em Minas está uma situação difícil para o Lula, porque a opção dele era o Pacheco, né, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas o candidato mais forte lá é o Cleitinho, que é da oposição. E por aí vai. No Nordeste a situação para ele é melhor, no Sul é ruim. No Sul é muito ruim. A estratégia do Lula vai ser tentar consolidar o que tem, ampliar onde for possível e reduzir os danos naqueles estados que ele sabe que ele perde. Verdade. Ô Azedo, nosso tempo está explodindo aqui, mas eu tenho que te perguntar, não esqueça de um detalhe assim estratégico em termos de tempo. Nós teremos Copa do Mundo, de repente a gente pode ter um primeiro tempo da política para tudo para a Copa do Mundo, tem um segundo tempo, claro, depende também do Brasil, né? Se o Brasil chegar à final e ganhar, amigo, também mexe, mas se for embora para casa meio cedo, aí o pessoal volta mais rápido para questões locais. Nesse sentido, e vai ser lá fora, Estados Unidos, tá? O governo Trump está sempre se metendo aqui e ali em coisas polêmicas. Acha você que isso pode interferir um pouquinho nas estratégias dos candidatos em todo o Brasil? Olha, eu acho que os humores populares influenciam muito o resultado da eleição. Então, se as pessoas estão felizes, elas tendem a votar com o governo.
Se elas estão infelizes, elas tendem a votar contra o governo. O peso que a Copa do Mundo pode ter numa questão como essa influencia, mas eu acho que hoje é mais relativo, porque não existe uma expectativa em relação à seleção, como ocorreu em outras situações, né? Como foi, por exemplo, o caso de 68, da Copa do Mundo de 70, né? Daquela seleção de 70 que era um espetáculo e que não ganhou. Então acho que tem que avaliar, assim, influencia os humores, mas não influencia tanto quanto antes, né? É que nem corrida de automóvel sem o Ayrton Senna, é outra coisa, né? Muito bem, começamos aqui com o Luiz Carlos Azedo. Azedo, sensacional, adoramos a sua análise de ontem, olhando aí o ano 2025, essa de hoje, projetando para o ano que vem. Ninguém tem bola de cristal, mas é bom já começar bem fundamentado. Estamos no dia 1º já olhando para frente, com o objetivo de fundamentar para o ouvinte aqui da família Tupi esses aspectos importantes, principalmente da política. Azedo, forte abraço, bom ano novo para você, para tua família, tudo de bom, viu, Azedo? Tudo de bom, feliz ano novo aí para vocês. Muito obrigado. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. A Real Pax tem mais de 70 anos de tradição. Seu Adir Ananias perdeu a esposa e o filho, meu Deus do céu, em menos de um ano. Mas a Real Pax estava ao seu lado. Vamos ouvir o testemunho. Eu não sabia nem o que fazer, porque eles fizeram tudo pra mim. Eu quero ter sempre a Real Pax junto comigo. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Sorteio mensal de até R$30 mil. Compramos a sua carência. Real Pax, gente cuidando de gente. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Creme de leite Glória, TP 200 gramas, R$1,97. Molho de tomate Tomarelli, 300 gramas, 97 centavos. Azeite Ita extra virgem Dui 500 ml, 5,97. Ketchup Helmas tradicional, 380 gramas, 11,69. Milho verde predileta, lata de 170 gramas, 2,97. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. A vida é cheia desses momentos em que uma atitude diferente muda toda a nossa história. E se essa atitude fosse simples, como investir R$2? É isso mesmo. Com o Faz um Cap, você tem a chance de mudar a sua vida de verdade. Imagina olhar para sua conta e ver R$500 mil. Dá para comprar sua casa própria, mudar de cidade, abrir seu negócio ou fazer aquela viagem dos sonhos com a família toda. E o melhor, você ainda concorre a mais R$200 mil em prêmios. Enquanto muita gente fica esperando a vida melhorar, outros aproveitam a oportunidade e é assim que os sonhos saem do papel. A realidade é uma só. A sorte não espera e quem decide agora tem mais chance de vencer. Então, o que você faria com R$500 mil hoje? Quitaria suas dívidas? Daria estabilidade para sua família? Acredite que você também é digno de ter sorte. E o melhor de tudo é que é fácil, rápido e totalmente online. Você entra em fazuncap.com, garante seus títulos e pronto, já tá concorrendo, sem fila, sem burocracia, sem pegadinha. O próximo nome anunciado pode ser o seu. Então o que você está esperando para mudar a sua vida? Acesse agora fazuncap.com e garanta suas chances de vencer. A resposta está nas suas mãos. São 5 títulos por apenas R$10. Entre agora em fazuncap.com. Garanta seus títulos e fique na torcida. É rápido, é digital e pode mudar o rumo da sua vida. fazuncap.com. Com apenas R$10 você pode reescrever o seu destino. fazuncap.com. A vida só muda quando você age. Gourmet Prime, seu aplicativo gastronômico com descontos de até 50% nos melhores restaurantes. Baixe agora e cadastre-se, é grátis.